Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer recebê-los nesse nosso local para discutir sobre treinamento, nutrição, neurociência, psicologia desportiva, suplementação, dieta, enfim. Então é um prazer tê-los aqui. Hoje a gente vai fazer uma análise de um corte de uma entrevista que eu pude participar no Growthcast. Foi muito legal, bacana. E vocês pediram para que eu estendesse um pouquinho dos assuntos que foram comentados lá. Foi bem legal e eu acredito que a gente vai conseguir estender um pouquinho mais. Vai ser bem satisfatório. Mas antes de analisar o corte de hoje, eu vou chamar a vinheta, né? Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. E então, pessoal, quando a gente está falando de treinamento, quando a gente analisa as situações em que a gente vai estar pensando, planejando, monitorando, e a gente tem que unir treinamento, nutrição e o descanso, basicamente. Obviamente, existem outros fatores atribuídos a isso. Então, nesse episódio, foi muito legal porque a gente pôde falar de muitas coisas. E aí, então, a gente vai selecionar alguns pontos para a gente estender um pouquinho, porque não deu tempo, foram 2 horas de bate-papo muito legal, e aqui a gente pode estar estendendo um pouquinho. Então, sem mais delongas, vamos analisar o corte de hoje. Isso. E aí eu te pergunto, Santiago, só dá pra ser um bom esportista se eu puder desprender 4, 5 horas do meu dia? De jeito nenhum. Esse é o ponto, esse é o desafio. É porque a gente fala também para profissionais de educação física, personal trainers, né? E a realidade do personal trainer geralmente é o quê? Ter 1 hora para treinar o aluno, que geralmente é a hora-aula, né? Sim. E, obviamente, presumindo que todo mundo chega no mesmo horário. Sim, não é? não tem atrasos e tal. Acabou. E aí a gente tem que pensar em estratégias que possam estar justificando a maior quantidade de exercícios, ou talvez volume, ou talvez componentes de valências físicas que vão melhorar o shape, como é o caso da mobilidade. E aí, alguns indivíduos, muitas vezes, deixam de fazer a modalidade antes ou depois, porque, de fato, existem alguns estudos que sugerem que a própria amplitude do movimento um pouco maior vai otimizar isso. Ok. Show de bola. Então, o que a gente estava discutindo nesse corte? Primeira coisa, quando a gente está falando em treinamento, a gente precisa levar em consideração qual é a capacidade do nosso aluno, ou a sua capacidade, você está me vendo aqui e quer melhorar a tua composição corporal, ou o teu treinamento. A gente tem que entender que quando a gente está pensando em melhorar a capacidade física ou melhorar a aptidão neuromuscular, ou seja, ganhar mais força, ganhar mais resistência muscular, para que você consiga treinar mais, com mais carga e gerar mais massa muscular, a primeira coisa que eu preciso identificar é qual o nível de treinamento do indivíduo. E as pessoas, basicamente, elas acham que há uma diferença entre indivíduo iniciante e treinado. Basicamente, as pessoas atribuem essa divisão. Só que quando a gente vai olhar na literatura, essa divisão, até mesmo para a gente ter uma ideia do potencial de treinamento desse indivíduo, é muito grande. Basicamente, a gente inicia numa relação entre um indivíduo sedentário e um indivíduo insuficientemente ativo ou o indivíduo suficientemente ativo. Qual que seria essa divisão? Seria, por exemplo, um indivíduo que não consegue fazer nem 150 minutos de atividade física por semana. E quando a gente está falando de atividade física, a gente está falando de qualquer movimento, né? Ou seja, qualquer atividade que aumente o gasto calórico acima dos valores de repouso, ou seja, os valores dos quais eu estou sentado aqui, estou paradinho. Então, se eu estou caminhando, né? Se você só caminha... Essa viadinha é ótima, né? Se você só faz caminhada, ou se você dá uma corridinha, faz um treinamento de musculação, pô, beleza, tranquilo. Só que aí a gente precisa romper, basicamente, essa relação de movimento. Então, quando uma pessoa ela está sedentária, muito provavelmente no início ela não vai conseguir sair em 1 mês, 2 meses com
ganho de massa muscular muito grande, porque o corpo ele ainda não está acostumado, o corpo ainda ele não tem estrutura para aumentar a força, que é uma das primeiras valências que levam depois à capacidade do músculo receber essa eletricidade, porque força é a capacidade de eletricidade que chega no músculo que vai ser treinado e vai contrair mais. Então, nesse início do treinamento, a gente chama de fase neural, uma fase no qual a gente precisa fazer com que o nosso aluno consiga ter equilíbrio, consiga realizar a técnica adequada e que ele aprenda adequadamente o movimento para que esse movimento não fique vicioso, né? E quando lá na frente a gente vai tentar corrigir ou fazer um determinado movimento, esse aprendizado motor, quando ele é ineficaz, muitas vezes ele gera movimentos que tendem a ser movimentos que mais prejudicam do que auxiliam. Pode até ser que no início a gente não veja muito isso, mas lá na frente provavelmente o indivíduo vai ter uma mobilidade reduzida, a postura vai estar inadequada, as chances de tendinopatia, né, tendinite, vai estar aumentada e por aí vai. Mas enfim, então vamos voltar aqui. Quando esse cara faz mais de 150 minutos de atividade, a gente considera ele como fisicamente ativo. Mas a gente não considera ele como iniciante na musculação, porque basicamente ele pode, no dia a dia dele, se movimentar bastante, subir escada e por aí vai. Ele tem já uma mentalidade para estar melhorando, mas ele ainda, de fato, ele não está, do ponto de vista de aumento de força, entrando num caminho de progressão. Então a gente tem que analisar isso. Se por um acaso ele começa a introduzir o trabalho de musculação junto com esse estilo de vida ativo de mais de 150 minutos de atividade por dia, ou seja, pelo menos aí uns 4 a 5 mil passos por dia, ou até menos, 3 a 4 mil, então peraí, então a gente já está pensando que esse indivíduo já está unindo tanto uma atividade que considera como um indivíduo fisicamente ativo, já também como uma atividade que vai estar aumentando a massa muscular, aumentando a resistência ou, de fato, preparando ele para não perder tanta massa muscular ao longo da vida. Porque a gente sabe que, ao longo da vida, naturalmente, a gente vai perdendo força ou vai perdendo a quantidade de inervações para o músculo e isso vai, junto com outras coisas, como a queda hormonal ou até mesmo a manutenção da massa muscular, reduzir a capacidade funcional do indivíduo, capacidade de realizar movimento e através desse movimento, o que a gente chama de mecanotransdução ou tensão mecânica, transferência da tensão mecânica para o músculo, para esse músculo junto com um dano muscular do treino ou com estresse metabólico, ele vai criar adaptações que vão aumentar essa massa muscular. Então, sim, é importante que eu entenda esses níveis de treinamento do indivíduo para pensar em quanto de séries ele vai conseguir suportar na musculação, no dia a dia, ou talvez o quanto a gente poderia estar pensando na divisão de treino desse indivíduo, especialmente se ele só consegue fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou quanto de duração de treino a gente poderia estar contemplando, porque às vezes esse indivíduo consegue 3 vezes na semana, mas quando ele fala assim, Santiago, olha, eu consigo 3 vezes na semana, mas quando eu vou para academia, eu vou para treinar bem. Poxa, quanto que eu consigo extrair desse indivíduo com segurança, para que não seja nem muito, mas nem muito pouco, né? Então, esse é o desafio. Então, a gente começa a entender o nível de treinamento desse indivíduo considerado iniciante. Quantas séries por grupamento muscular, peitorais, dorsais, bíceps, tríceps, quadríceps, isquiotibiais, panturrilha, ombro e por aí vai. Quanto a gente precisa treinar esses músculos, né? Então, assim, isso é muito importante e é um dos principais conhecimentos para a gente identificar o quanto algumas musculaturas estão mais fracas, o quanto elas estão mais fortes e não entenda, muitas vezes, essa musculatura está muito forte como uma coisa benéfica. Essa musculatura ela pode estar tão forte porque ela está numa posição
que necessariamente não é uma posição adequada, porque o indivíduo trabalha 16 horas olhando para o computador e olhando para baixo no computador. Então, o trapézio pode estar muito duro, né, muito forte, mas isso talvez não é uma adaptação bacana, porque é por conta disso, até mesmo por conta dessa distribuição inadequada, de um posicionamento no qual faz com que essa contração muscular fique em isometria, mas isso gere uma tensão desproporcional às outras, pode, por compensação inadequada, fazer com que outras musculaturas tentem se adequar a essa posição viciosa, e isso para outras musculaturas vai criando um ciclo vicioso que vai alterando negativamente uma postura que não era para estar naquela posição. Como é o caso do indivíduo que começa a ficar mais hipercifótico, né? Ele começa a ter a torácica um pouquinho mais desproporcional, então ele fica um pouquinho mais corcunda, consequentemente ele começa a sentir um pouquinho mais um pinçamentozinho aqui no ombro, porque se esse ombro ele começa a ficar um pouquinho mais rotado para dentro, né, vamos colocar assim, ele tem uma rotação interna, ele dá um giro para dentro, é como se o espaço entre o final desse ossinho aqui que chama húmero, ele reduzisse, isso reduz o espaço em que as articulações elas podem sendo movidas, e isso pode gerar um pinçamento, uma dor, e aí até que ponto talvez a gente necessariamente vai precisar fazer alguns ajustes posturais ou alguns exercícios específicos para que essa musculatura seja adequada, enfim. Só que aí o meu aluno ele não consegue suportar muitas vezes uma carga de treino alta, ele não consegue suportar às vezes 10 séries por grupamento muscular, ou ele não consegue fazer um cardio junto com a musculação para reduzir esse percentual de gordura, para melhorar a capacidade aeróbia, para conseguir manter também essa duração de treino sem ficar cansado, ou para auxiliar também a oxigenação da musculatura ou a entrega de nutrientes para essa musculatura, que na musculação vai ser ótimo, porque se vai chegar mais nutriente, mais ele vai conseguir fazer massa muscular. E aí, então, a gente começa, às vezes, a reduzir os ganhos dos nossos alunos, ou até mesmo você que está escutando, a subestimar a tua capacidade, ou até mesmo superestimar a carga de treino que você não suporta. E às vezes você achando que suporta, ou tomando alguma coisa para estimular, para ficar mais recuperado, ou para ficar mais ativo, você pode estar desequilibrando a tua capacidade e gerando lesão. E isso muitas vezes é um problema, porque quando você gera uma lesão uma vez, as chances de recidiva, ou seja, de refazer novamente essa lesão, é muito maior. E às vezes quando o indivíduo é mais novo, ele é mais corajoso, né? Ele não interpreta muito bem essa informação, porque ele é mais destemido, ele fala: "Não, eu tô bem, pô, eu viro à noite, rasgo na cachaça e no outro dia já tô trabalhando, tal". E de fato, ele tem razão no sentido de, quanto mais novo, mais rápida é a recuperação. Tudo bem, só que acontece, do ponto de vista psicológico, uma pessoa muitas vezes ela só muda de opinião quando ela é necessariamente mostrada, né? Ela é necessariamente convidada a, a ver que os profissionais estavam corretos. Quando eu falo convidada a ver que os profissionais estavam corretos, é necessariamente se machucar. E aí eu pergunto, precisa machucar para de fato saber que quem estuda tem razão? Enfim, e aí a gente lida com a psicologia esportiva e por aí vai. Mas enfim, aí a gente tem o nível intermediário, que é um indivíduo que já consegue suportar umas 16 séries por grupamento muscular. E aí a gente chega no indivíduo que é treinado. O indivíduo treinado, ele já suporta aí mais ou menos umas 30 séries. E aí, só que tem um detalhe, entre o intermediário e o treinado, a gente tem uma distância muito grande. E a gente pode treinar isso até mesmo com uma carga maior e um tempo menor de duração desse treino, porque eu aumento mais essa carga. Só que aí a questão é, será que o meu aluno tem força suficiente para suportar isso? Será talvez que se eu reduzisse um pouquinho a carga, né, a intensidade, 20%, e o tempo de recuperação entre uma série e outra, porque eu reduzi essa carga, então eu posso estar reduzindo um pouco esse tempo de recuperação. Não vou precisar de tanto tempo, porque não foi tão grande esse estresse.
será que se eu, ao invés de fazer 3 séries, uma carga maior e necessariamente esperar 3 minutos, será que se eu reduzir um pouquinho, 20% e fizer 6 séries, eu não vou ter um volume maior? Ah, não, mas tá treinando fofo. Mas se eu tenho um volume maior, eu tenho mais massa muscular. A questão é, se eu consigo manter a cadência ótima, se eu consigo manter a técnica de movimento adequada, com mais volume, eu gero mais massa muscular. Ah, não, mas isso aí é treino fofo. Não, a questão é treinar com inteligência, mas eu preciso estar do lado de alguém que me faça ver isso. E aí, depois do indivíduo treinado, a gente começa a entrar na classificação do indivíduo avançado, em que muitas vezes o número de séries não é tão determinante, porque ele consegue fazer estratégias avançadas de treinamento, como drop set, strip set, como super série, agonista-antagonista, como ênfase em fase excêntrica do movimento, como cluster, né, que são as séries com redução do tempo de recuperação, como alternância de segmento, e até mesmo a gente pode estar pensando em divisões que necessariamente podem estar aumentando as possibilidades de treinamento. Para um indivíduo que é muito avançado e consegue suportar muito volume de treino, será que colocar um único grupamento muscular num único dia para ele treinar toda a capacidade dele, será que vai ser produtivo? Será que ele consegue suportar tanto volume de treino em um único treino de 1 hora? Será que em 1 hora ele vai conseguir contemplar toda a capacidade dele de um único músculo, a ponto de depois de 5 dias voltar a treinar esse músculo? Será que depois de 3 dias ele já não vai estar recuperado, ele já poderia estar treinando? Por conta disso, talvez às vezes ele pode estar treinando o quê? Abaixo da capacidade máxima dele. E aí? Então, assim, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Esse tipo de divisão A, B, C, D, E, por alguns autores é criticado, por incrível que pareça, que é o paradoxo do nível de treinamento do indivíduo. Quando esse indivíduo é muito bem treinado, às vezes ele vai precisar de 2, 3 horas para suportar isso. Aí o primeiro ponto é, será que ele tem resistência para suportar 2, 3 horas no treino? Segundo ponto é, será que ele tem não vou falar inteligência emocional, mas será que emocionalmente e mentalmente ele consegue suportar 2, 3 horas no treino sem achar que é chato? Terceiro ponto, será que o horário que ele treina permite que ele fique ali sem às vezes tentar revezando o aparelho? Enfim. Será que ele tem, às vezes, um lugar para fazer uma refeiçãozinha assim no meio do treino, talvez? Pode ser um carboidrato ali para estar mantendo um pouquinho, às vezes, esse desânimo, enfim. Então, são questões que muitas vezes a gente tem que estar analisando. Embora os estudos sugerem que durante o treino de musculação você não precisa fazer uma suplementação intratreino. Mas eu estou forçando a barra justamente para a gente estar refletindo. Será que eu preciso? E aí eu deixo a pergunta para vocês. E aí, o que vocês acham? E para a gente encerrar, a gente depois do avançado tem um atleta. O atleta, aí sim a gente vai pensar no atleta. O que caracterizaria um indivíduo atleta? A literatura é um pouquinho difusa em relação a isso, mas basicamente é um indivíduo que vive para isso. Vive para isso, que ele consegue suportar até mais de 20 horas semanais doando para aquele treinamento. Então, provavelmente é um indivíduo que treina muito bem, consegue, numa sessão de musculação, suportar só de musculação 1 hora e meia, tranquilamente, aí faz uma meia horinha de cardio, então já são 2 horas de treino, ele consegue suportar. Ah, não, mas 1 hora não pode treinar mais que 1 hora de treino. Meu querido, se esse cara consegue suportar, necessariamente ele vai conseguir treinar mais de 1 hora. A questão é, se ele está treinando com personal trainer, será que o personal trainer ele vai cobrar o serviço ao invés de 1 hora por 2 horas? Porque a gente sabe que a sessão de treino ela é diferente de necessariamente a hora-aula. Eu posso em meia hora trabalhar com um intervalado de alta intensidade e fazer com que o estresse do treino seja tão alto a ponto do aluno virar e falar assim, por hoje deu, ou então tem que esperar 6 horas para fazer um novo treino. E aí, foi considerado um treino? Foi, só que só precisei de meia hora para isso. Eu não precisei de 1 hora. Então a gente precisa contextualizar isso. Então o atleta em si é mais ou menos isso que a gente caracteriza e também que ele esteja fazendo algum tipo de competição. A literatura nos traz essa questão de competitividade. Pode ser a nível municipal, regional, mas se ele for um atleta já de elite, aí a gente já pensa numa perspectiva mais nacional, até mesmo internacional. Basicamente, é mais ou menos assim que a gente enxerga essas relações de treinamento, de controle de carga, de divisão, ou de fato aí a necessidade de se treinar muito tempo de duração
para gerar mais resultado? Bom, depende. Eu posso até mesmo fazer um formato full body, a depender do nível de treinamento do indivíduo, e organizar em alternância por segmento, para quando eu sair de um exercício para o outro, eu já aproveito esse tempo só de sair de um exercício para o outro e não precisar ter que montar um aparelho, alguma coisa assim, e provavelmente para cada troca eu vou ganhar aí 1 minuto e meio, 2 minutos. Imagina aí para 10 exercícios, 4 séries para cada exercício, o quanto nessa dinâmica de exercício eu consigo melhorar não, eu consigo reduzir o tempo de duração desse treino. E se eu reduzo esse tempo de duração e consigo complementar isso com bastante exercício, provavelmente o resultado vai ser diferenciado. E aí, o que você gostou dessa análise? Escreve aqui nos comentários, participe, né? Dê sua opinião, muito importante para nós. Sugira alguns vídeos que você gostaria que eu dissesse a minha opinião. Fique à vontade, participe, é muito válida a participação de vocês. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se inscreva no canal, muito importante para nós. Curta esse episódio também, vale muito a pena, o algoritmo gosta, a gente também. Muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it like. Let me get a beat, I kick it funky like feet.